O Brasil tem dois feriados nacionais muito importantes. Um é 7 de setembro, onde nós comemoramos a independência do Brasil, e o outro é 15 de novembro, onde comemoramos a proclamação da República no Brasil. É verdade! Vários dos nossos vizinhos, dos países ao nosso redor, não possuem esses dois feriados, possuem apenas um, porque a sua independência já foi declarada junto com a República. Eles já se organizaram como República. Melhor para nós que temos dois feriados nacionais importantes no ano. Porque nós estamos em outro patamar. Nesse vídeo nós vamos falar dos bastidores do feriado de novembro, o que levou a ocorrer, enfim, a proclamação da República. Não tô lembrado não. E eu vou te falar, viu? Mas muita gente mesmo não faz ideia do que aconteceu, de por que foi proclamada a República no Brasil, não sabe nem do que ocorreu no dia da proclamação da República. Então, vem comigo que eu vou passar tudo isso para você agora. Vamos lá. Eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História e eu quero convidá-la a se inscrever nesse canal. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, divulgue a história do Brasil, porque conhecendo a história, a gente faz menos besteira, a gente precisa de conhecimento histórico. Então divulgue esse conhecimento amplamente nos grupos de WhatsApp, Telegram, manda para todo mundo para que as pessoas entendam, conheçam a história do Brasil, sobretudo essa da proclamação da República, que reverbera em questões do nosso dia a dia. Vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar bem clara, antes de o Brasil ser uma república com presidente, 3 poderes, estado laico e tudo mais, o Brasil era uma monarquia, tinha um imperador, ao invés de 3 poderes ele tinha 4 poderes, sendo o moderador exercido pelo imperador, que na prática comandava, gerenciava os outros 3 poderes, que vocês sabem quais são, né? Executivo, legislativo e judiciário, que na época se chamava judicial. O Brasil era católico, tinha uma religião oficial, então essas coisas faziam parte, essas e muitas outras coisas, faziam parte do Brasil monarca, o Brasil que era gerido por um imperador, o Dom Pedro II. Nesse contexto, algumas pessoas começaram a defender um modelo de país mais moderno, monarquia, esse negócio antigo lá da Europa, isso tinha ficado para trás. Os países ao nosso redor todos eram repúblicas, só o Brasil sendo monarquia. Muita gente, setores diversos da sociedade, parte do exército, profissionais liberais, jornalistas, até mesmo os setores da igreja queriam uma modernização política no Brasil. E aí, juntos, esses setores, unindo-se à força do exército, conseguiram dar um golpe. Sim, meus queridos, a República no Brasil começa com uma intervenção militar, começa com um golpe de Estado que derrubou a monarquia, que tirou Dom Pedro II. Me derrubaram aqui! Vamos então falar de algumas peças desse quebra-cabeça, de algumas questões que levaram ao fim da monarquia, e fica aí até o final que você vai ver muita coisa interessante sobre o dia da proclamação da República no Brasil. E uma das coisas que ajudou, pelo menos, a manchar a imagem da monarquia para com as pessoas foi a relação complicada, conturbada entre Dom Pedro II e a igreja. Meu Deus. Um conflito aparentemente banal entre a igreja e a maçonaria fez com que explodisse um confronto entre o próprio imperador e o Papa Pio IX, que era o Papa da Igreja Católica na época. Essa charge aí mostra Dom Pedro dando a mão à palmatória para o Papa Pio IX dar uma correção nele. Tudo começou no Rio de Janeiro, 3 de março de 1872, quando o padre Almeida Martins pronunciou no sermão dele uma expressão típica da maçonaria para homenagear o criador da lei do ventre livre. Sabe aquela lei que fazia com que os escravos nascidos no Brasil se tornassem automaticamente livres, não pudessem mais ser escravizados? O idealizador da lei era o Visconde de Rio Branco, que, dentre outras coisas, era grão-mestre na maçonaria, um nível muito avançado dentro da maçonaria. Mas o bispo do Rio de Janeiro, Pedro Lacerda, ficou sabendo que o padre Almeida Martins tinha colocado as asinhas de fora, falando palavras típicas da maçonaria numa missa, e resolveu suspendê-lo das suas funções. Vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Mas aí tudo ok, gente, segue o jogo, acontece.
dentro da igreja existem medidas disciplinares que, vez ou outra, são aplicadas quando são necessárias. Mas isso acabou se tornando uma questão de problema nacional, desde que o bispo Vital de Oliveira, lá de Olinda, resolveu apoiar o que o padre Lacerda havia feito no Rio de Janeiro, e ele, o bispo de Olinda, afastou 2 padres da sua diocese porque eles se recusavam a abandonar a maçonaria. E na hora, o bispo Antônio Carlos, lá do Pará, resolveu apoiar o que o Vital de Oliveira tinha feito e também o bispo Lacerda. Então ele interditou todos os templos da sua região que eram dirigidos por padres maçons. E em 1874, Dom Pedro II mandou prender os bispos de Olinda e do Pará por causa dessas atitudes que eles haviam tomado. Uma perda de tempo. O Papa Pio IX ficou sabendo do ocorrido e, mesmo não concordando com as atitudes dos bispos, ele entrou em defesa dos representantes da igreja aqui no Brasil. E aí o negócio se tornou de nível até internacional, né? Porque muita gente no mundo inteiro ficou sabendo dessa questão religiosa aqui no Brasil. Depois de ter virado uma grande polêmica, o Dom Pedro II resolveu libertar os bispos em 1875, mas aí já era tarde demais. A imagem do império já estava manchada, principalmente para aqueles mais devotos à Igreja Católica. Apesar disso, alguns historiadores vão dizer que esse fator não foi tão importante assim para a queda da monarquia, já que a Igreja Católica não tinha uma influência muito grande, por exemplo, sobre o exército, e apesar de influenciar o povo ficou meio alheio a tudo que aconteceu na proclamação da República. Então foi mais para manchar mesmo a imagem do Dom Pedro e da monarquia frente às pessoas, aos fiéis católicos. Você é evangélica? Sou. É? De qual igreja? Católica. Tá. Mas e os militares? Teve que ter militar para fazer o golpe. Golpe tem que ter militar. Como que os militares entraram nessa novela? Ah, meu bem, agora que ele vai falar. Uma série de eventos nos anos 1880 fizeram com que militares e o Império e os políticos defensores do Império entrassem em rota de colisão. Por exemplo, lembra da Guerra do Paraguai? Aquela guerra onde Brasil, Uruguai e Argentina lutaram contra o Paraguai e destruíram o Paraguai, mataram a maior parte dos homens do Paraguai? Então, os soldados brasileiros voltaram como heróis, mas não tiveram o prestígio esperado. Isso fez com que os militares se sentissem ressentidos com o governo, como se o governo não tivesse valorizado tudo que eles fizeram, o sangue derramado em campo de batalha. Mas o estopim mesmo da chamada questão militar foi quando os militares foram proibidos de se pronunciarem sobre a política no Brasil na imprensa. Eu não sei se vocês sabem, mas nos nossos dias, por exemplo, não é constitucional que as Forças Armadas se pronunciem falando sobre políticas. Não é legal que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica deem opiniões políticas, porque o trabalho deles, de acordo com a Constituição, não é político. Até por isso, pedir intervenção militar é uma violência à democracia e à própria Constituição, que estabelece o papel de cada instituição dentro do Brasil. E as Forças Armadas estão lá para defender a nação, para defender o país e garantir a ordem, não para interferir na política nacional. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, está aqui no card para você ver depois. Mas voltando aqui ao final do Império, o primeiro incidente envolveu o tenente-coronel Antônio Sena Madureira, que foi punido por defender publicamente o fim da escravatura. E para agravar a situação, ele expôs o seu ponto de vista num jornal republicano. O Marechal Deodoro da Fonseca, que seria mais tarde o proclamador da República no Brasil, era comandante em armas e o presidente em exercício da província do Rio Grande do Sul. E nessa época, quando isso aconteceu, em 1886, ele não quis punir o tenente-coronel Antônio Sena. O que aconteceu então é que Antônio de Sena Madureira se demitiu do exército e o Marechal Deodoro da Fonseca foi exonerado do seu cargo e transferido para o Mato Grosso. Quando os dois passaram pelo Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 1887, tanto Deodoro quanto o Sena Madureira foram recebidos como heróis pelos cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha. A tensão então estava se tornando incontrolável e aí o Dom Pedro teve que intervir. Ele acabou perdoando o Deodoro da Fonseca para colocar panos quentes nessa situação e aparentemente a questão militar estava
estava resolvida, pelo menos se pensava que estava. Mas antes de falarmos aqui dos dias que antecederam ou do dia da proclamação da República, é preciso dizer aqui que sem a base social fornecida por boa parte da burguesia cafeeira de São Paulo, que se organizaram ali depois em torno do Partido Republicano Paulista, esse movimento republicano que descambou na proclamação da República não teria acontecido. Na verdade, o ideal republicano está presente no Brasil há muito tempo. Já na Conjuração Mineira, se desejavam a independência da província de Minas Gerais com um governo republicano. Então já era uma vontade antiga que fazia parte do imaginário de muita gente, de alguns setores da sociedade brasileira. Dito isso, vamos ver então como foi de fato a proclamação da República. Acompanha comigo. Empolgante. Primeiro, vários dos soldados que fizeram parte do golpe não sabiam o que estavam fazendo. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Estavam ali na rua pensando que era uma parada militar, um desfile. Segundo, alguns militares de alta patente sabiam o que eles estavam fazendo. Sabiam que estavam ali lutando por um golpe, mas eles pensavam que o golpe estava sendo no presidente do Conselho dos Ministros, o que é o equivalente ao primeiro-ministro do Brasil na época. Eles achavam que essa movimentação do dia 15 de novembro, logo de manhãzinha, seria para derrubar o Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho dos Ministros, que estava entrando em rota de colisão com os militares em vários momentos. Eles já estavam pé da vida com o Visconde de Ouro Preto e tirá-lo seria uma possível solução. Eles nem pensavam ali naquele momento em tirar o imperador ou acabar com a monarquia no Brasil. No dia do levante, as queixas levantadas por Deodoro da Fonseca publicamente não foram contra o imperador, foram contra o Visconde de Ouro Preto, até porque o imperador era amigo pessoal de Deodoro da Fonseca. Inclusive, o Deodoro da Fonseca lhe devia vários favores. E o próprio Marechal Deodoro era, por toda a vida, monarquista. Quer dizer, ele defendia a monarquia e não a república. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ali, acompanhando Deodoro da Fonseca, estava o tenente-coronel Benjamin Constant, um militar que odiava andar fardado, não gostava de armas, muito menos de tiros, e até alguns anos antes falava mal do regime republicano, que era o que se pretendia fazer no Brasil. É ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? Um quinto ponto aqui, 63 dias antes de Deodoro aplicar o golpe republicano, ele escreveu o seguinte para o seu sobrinho: República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. E isso ele disse 2 meses antes de proclamar a República. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. O fato é então, meu povo, que naquela manhã confusa, o que aconteceu foi a prisão do ministro Ouro Preto e todo o seu gabinete foi destituído. Mas ninguém teve sequer coragem de falar em república naquela manhã. Uma sétima informação: apenas na calada da noite, do dia 15 para 16 de novembro, quando alguns golpistas civis e militares se reuniram, só aí que proclamaram em silêncio e provisoriamente a República no Brasil. Mas algo que você deve estar se perguntando é por que de manhã eles foram lá, fizeram todo aquele movimento, derrubaram o presidente dos ministros, não falaram nada de República. Você percebe que Deodoro mudou de ideia, né? De manhã ele era um, à noite ele era outro. Vergonhoso, inescrupuloso. Isso aconteceu porque chegou a ele um boato. Já estão sabendo da novidade? E esse boato é de que Dom Pedro II havia colocado no lugar do Visconde de Ouro Preto, que eles tinham derrubado, o Gaspar Silveira Martins. Quando Deodoro ouviu essa notícia, ouviu esse nome, então ele resolveu de imediato proclamar a República no Brasil. Sabe por quê? Porque o Gaspar Silveira Martins havia sido o pivô
de uma separação entre o Deodoro da Fonseca e uma moça, um relacionamento antigo que ele teve. A moça largou o Deodoro pra ficar com o Gaspar Silveira. Deu ruim lá, hein, velho? E aí, quando o Deodoro soube que o Gaspar Silveira, o seu inimigo mortal, o cara que foi a razão do fim do seu relacionamento, iria se tornar o primeiro-ministro do Brasil, o presidente do Conselho dos Ministros, então Deodoro imediatamente mudou de ideia e assinou o Decreto de Proclamação da República para acabar com o que ele imaginava que era um desaforo, né? Não podia aceitar um negócio desse. Eu sairia dali chateado pra caramba. Lembrando que isso foi um boato e que se comprovou mentiroso. Deodoro proclamou a República no Brasil, um golpe militar com base em notícia falsa, com base em fake news. Olha aí, que novidade. E sem falar que mesmo que a notícia fosse verdadeira, seria com base em uma dor de cotovelo, em ciúme, em treta amorosa. Exatamente. Uma outra informação é que no dia 16 de novembro, então, Dom Pedro II recebeu a informação, uma carta, que dizia que ele tinha 24 horas para ele e toda a sua família abandonarem o país. Na madrugada do dia 17 de novembro, Dom Pedro II e família foram embora do Brasil para nunca mais voltar. Ele foi para Portugal, passou um tempo lá e depois foi para a França, onde morreu no dia 5 de dezembro de 1891. Ah, e você lembra ali atrás quando eu disse que a República foi proclamada de forma provisória no Brasil? Isso porque a intenção era fazer um plebiscito para referendar a República no Brasil. As pessoas deveriam votar naquilo que elas achavam que funcionaria melhor. E vocês sabem quando esse plebiscito ocorreu? Em 1993, quer dizer... Vamos fazer a conta! 104 anos após Deodoro ter dito que seria uma república provisória. O Brasil foi uma república provisória por 104 anos, até o plebiscito de 1993. Pois é, meu povo, e assim começou a república no Brasil. Intrigas, ciúmes, fake news, atitudes tomadas de cabeça quente, assim nasceu a República Brasileira. É, tá bom. Se você quiser saber mais, as fontes de onde eu tirei essas informações estão aqui no primeiro comentário fixado, bem como o decreto da proclamação da República do Brasil na íntegra, feito pelo Deodoro, que você pode conferir também. Eu espero ter ajudado você a conhecer um pouco mais da nossa história. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!